Antes de abrir uma empresa, de começar um negócio, é preciso muito esclarecimento, né? Isso inclui, por exemplo, saber qual o CNPJ indicado, qual tipo de sociedade, se for o caso. No Rumo Certo de hoje, vamos discutir essas questões contábeis e, de certa forma, jurídicas também. Para isso, eu convido uma especialista no assunto, uma contadora perita, está comigo, Thaís Miedzwiecki, falando para a gente lá do sul de Santa Catarina, Florianópolis. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer tê-la aqui conosco de novo. Outro dia nós conversamos também no jornal, mas foi um tempinho muito pequeno. Hoje temos um tempo maior, até porque o assunto requer, né, que a gente discuta mais, traga mais informações. Eu queria, antes de entrar... É bem amplo. Tem muita coisa para a gente falar, né? Sim. Então, antes de a gente entrar propriamente na conversa, eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória, o trabalho que você faz como contadora perita. Me conte mais dessa especificação aí no seu trabalho, na sua formação. Sim. Nós temos um escritório de contabilidade, a Contar Contábil. Aqui a gente atende empresas, pessoas físicas e também a parte de cálculos periciais, que é quando a pessoa ela precisa rever um financiamento, um empréstimo, um balanço contábil. Então são feitos cálculos periciais para ver se aquilo está de acordo com o que é tratado, com o que foi acordado. Eu imagino que isso demande muito trabalho. Como é que é essa situação hoje? Gera muita demanda? Gera, porque a gente pode atuar de duas formas. Como assistente de advogados, então quando alguém quer entrar com uma ação, é contratado um perito já para fazer esse cálculo na petição inicial, ou como perito do juízo. Existe uma questão que está sendo debatida, o juiz nomeia um perito para fazer os cálculos e apresentar o laudo pericial. E aí tem a informação mais assertiva, né? Com o perito fazendo, levantando. Sim. Mas eu digo... Exatamente. Eu digo assim, se gera muito trabalho também no sentido de a gente tem muito déficit nesse sentido, tem muita coisa que não acontece da forma como legalmente devia acontecer, pela norma que já se tem. É preciso muito correr atrás para resolver questões assim ainda, Thaís? Sim, é preciso. Tudo precisa ser revisado. Até porque a maioria das pessoas não tem o costume de ler um contrato, de ver exatamente o que está sendo acordado. E às vezes os enganos acontecem. E não tem o hábito e às vezes nem o conhecimento, né? Porque são conhecimentos muito específicos, por isso a figura de um profissional para resolver essa situação. Mas é interessante a gente saber que, né, tem demanda porque precisa de um profissional, enfim, para buscar essa solução também. Thaís, vamos voltar lá para aquela nossa questão, então, de antes de abrir um negócio, uma empresa, que primeira observação eu devo tomar enquanto um futuro empreendedor? O que você diria aí? Como eu vou definir que tipo de CNPJ eu vou escolher? Como é que funciona? A melhor atitude é quando tu pensa em abrir um negócio, tem a ideia de abrir esse negócio, é já sentar com um contador. O contador precisa ser aquela pessoa que se sente seguro e que tu vá confiar no trabalho executado. Então, quando tu já tem a ideia e tu passa para o contador, ele vai avaliar qual é o melhor CNPJ, qual é a melhor natureza jurídica, porque a gente sempre pensa na economia tributária de acordo com a lei. Então, esse profissional ele vai te ajudar, te auxiliar a escolher o melhor modelo do negócio, que hoje a gente tem diversos. A pessoa pode abrir um MEI, pode abrir uma sociedade limitada, que pode ser do Simples Nacional, pode ser do lucro presumido, do lucro real. Então, tudo vai depender do ramo da atividade, do faturamento que vai ser trabalhado, se você vai ter um sócio, não vai ter. Então, é um assunto bem amplo. O faturamento acaba sendo o que chama mais a atenção, em princípio, né? Mas não é a única coisa. O ramo da atividade também pode determinar a modalidade de empresa, Sim, porque, por exemplo, existem atividades que elas não podem ser do Simples Nacional. Geralmente uma empresa, quando ela começa e ela já começa com um faturamento acima do MEI, a tendência é ir para o Simples Nacional.
mas tem atividades que no Simples Nacional não são permitidas. A gente vai indicar para um lucro presumido ou um lucro real. Certo. Começando lá com o MEI. O MEI hoje, o básico é R$81 mil, né? O faturamento máximo, só pode empregar, só pode ter um funcionário, né? Mas aí, me fale um pouquinho dessa modalidade, começando por aí, depois a gente vai subindo um pouco. Ali é uma orientação que, apesar de a gente poder fazer direto pelo portal do empreendedor, interessante ter também uma assessoria, consultoria aí de um contador, né? E por que, Thaís? O que você observa de importante? É simples, facilitado, tributação relativamente baixa, né? Mas ainda assim tem que se ter muita atenção também, né? Sim, porque o MEI ele veio para facilitar a gente, para regularizar aqueles profissionais que ficavam na informalidade. Só que assim como ele tem os direitos de uma empresa, ele também tem deveres. E os deveres geralmente é onde as pessoas se perdem, porque não está bem explícito até na internet o que o MEI deve ou não fazer. Então por isso precisa desse auxílio. O MEI ele é permitido em algumas atividades, não são todas. Ele tem esse faturamento de 81 mil anual, mas se a pessoa ela vai abrir o MEI agora, em junho, ela já não tem mais 81 mil, é proporcional. Então é 6.750 por mês de faturamento. Isso é um ponto bem importante, porque se ela ultrapassa esse faturamento, no ano seguinte ela já não está mais dentro do MEI. Então estabelecer o valor mensal de faturamento, que hoje é de 6.700, né? 6.750 por mês, proporcional. É 81 mil proporcional a 12 meses. Certo, tá. E aí, depois, e não cumprindo, a gente já está indo aqui para o final, mas eu vou voltar um pouco ao final, eu digo para as quase penalidades. E não cumprindo, a perda é automática do CNPJ? Sim, é um ato administrativo. É o que a gente diz também, às vezes acontece de passar despercebido, mas a Receita ela tem 5 anos para identificar os erros e penalizar. Tem 5 anos? Tem 5 anos. Para tudo a Receita tem 5 anos, né, para voltar e olhar. Tá. Para a pessoa física para a pessoa jurídica. Mas mesmo mesmo que já tenhamos mudado a modalidade, partido para microempresa, aquele passivo fica lá. Ele pode, nesses 5 anos, mesmo que tenha mudado, não morre, né? Sim. Se a Receita identificar que, enquanto o MEI ultrapassou o faturamento, ela pode voltar e pedir para retroagir a empresa como simples desde a época que excedeu o faturamento do MEI. Tá. E o critério básico da Receita é o faturamento. Passou. É o faturamento, a atividade. Se a pessoa entrou em alguma outra sociedade e não pediu a saída do MEI, às vezes acontece. Porque para ser MEI... E tudo isso fica claro, fica comprovado na declaração anual, que precisa ser feito também, né? Sim. Porque para a pessoa ser MEI, ela não pode ter participação em nenhuma outra empresa, só pode ter um MEI e contratar um funcionário. Também uma obrigação do MEI é pagar o imposto fixo, mensal. Então, independente se aquele MEI está em atividade ou não, está recebendo ou não, o imposto tem que ser pago. E às vezes as pessoas pensam, eu fiz o MEI, abri e não estou usando. Mas tem que continuar pagando a guia do MEI, porque ela é fixa mensal. O valor varia de acordo com a atividade. Varia de acordo com a atividade, né? Porque para serviço e para produto é diferente, tem também MEI caminhoneiro e produtor rural, né? Exatamente. O MEI, ele tem como base o valor do salário mínimo. Então, agora com o salário mínimo de 1.320, a guia do MEI é composta de R$ 66, que é para o INSS. Aqueles MEIs que são de produto pagam R$ 1 de ICMS. Os MEIs que têm prestação de serviço, o imposto é o ISS, pagam R$ 5 de ISS. Então, dependente de prestação de serviço e comércio, vai pagar o ICMS e o ISS. Tá. Um pouco E é uma regra no país inteiro, não muda por estado ou município, não, né? No país inteiro. No país inteiro, é federal o valor. Tá. Interessante a gente ressaltar aqui, para efeito até de
decisão de formalização, de muita gente que está na informalidade, precisa formalizar, né? A gente tem quase 20 mil empresas formalizadas hoje como MEI no país, né? Ou mais de 20, está nessa casa de 20 mil aí, né? 20 milhões, na verdade, né? Eu acho que é isso. É alto, é. Mas, enfim, é interessante a gente ressaltar que nessa questão legal de pagar a taxa, o DAS, né, mensal, né, que o documento de arrecadação simples, tem muitos benefícios, né? Benefícios previdenciários, né? Tem benefícios que é muito interessante se manter essa regularidade, né, Thaís? Sim, o MEI, como a maior parte da guia dele é para o INSS, então o MEI tem direito ao auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria por tempo pela idade. Ele tem todos esses benefícios da Previdência que a maioria das pessoas não sabe. E o benefício da aposentadoria é com base no salário mínimo, né? Que é pela idade, não pela contribuição. No salário mínimo e o tempo de aposentadoria pela idade. Ótimo. Pela idade hoje, mulheres 60, homens 65 hoje, né? Isso. E essa discussão do MEI, ela está em debate no Senado, né? Há uma possibilidade de aumento para R$144 mil de faturamento anual, mas não pode se contar com isso, né? O ano está correndo, tem que estar regularizado, não pode se achar que vai aumentar e eu vou continuar assim, porque hoje está passando e amanhã já atualiza. Não dá para contar com essa situação, não, né? Isso é bem interessante porque aconteceu muito. Faz 2 anos que esse projeto está tramitando no Legislativo e sai uma notícia aqui, outra ali, e muitos meios ultrapassaram, não perceberam, né? Mas aumentou o limite. Não aumentou ainda, a gente está esperando. Por enquanto está no mil. Isso aconteceu muito no último ano e vários foram desenquadrados. Pois é. E aí tem toda essa questão de regularizar o que ficou para trás, né? Como você falou lá no início. E aí pode ser um custo maior. É melhor atentar, porque também se passou, que bom, né? Porque a sua empresa cresceu, seu faturamento aumentou, você vai para uma outra categoria. Claro que categoria tributária um pouco maior, né? Não é mais o 5% lá, não é mais os 60, 70 reais, mas também o seu faturamento também não é mais o mesmo. É preciso entender que aumentou e a proporção talvez seja até melhor, né? Mas bom, Thaís, vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente explorou bastante do meio aqui, que é uma das modalidades, aliás, de foco aqui para a gente no canal Empreender também, porque micro e pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas são o nosso foco aqui, né? Mas a gente vai avançar um pouquinho mais para outras modalidades, né? Como você falou, para microempresas, para outras modalidades de tributação também, como a gente se enquadra, como deve se preocupar nesse sentido. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue na conversa já, tá bom? Tá bom, obrigada. Muito bem, você de casa também, acompanha aqui com a gente o Rumo Certo, nós voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre questões contábeis importantíssimas aí para a sua empresa, para a definição antes mesmo de você abrir o negócio e, de certa forma, questões jurídicas também, porque envolve, né, prazo, tempo, para não ter complicações mais à frente. Está comigo um especialista no assunto, falando lá de Florianópolis, Thaís Niedzwiecki. Thaís, vamos seguir na nossa conversa? A gente falou bastante do MEI, explorou bastante no primeiro bloco, porque envolve mesmo tem muita informação para MEI e micro e pequenas empresas, microempreendedor individual, são focos aqui do nosso canal aqui, né? Enfim, da informação que a gente quer levar para o espectador. Mas eu queria saber dos outros regimes tributários que a gente tem aí para frente. Depois tem o Simples, resumo lucro presumido, lucro real. Me fale um pouquinho como é que se enquadra, como é que funcionam esses outros regimes. O Simples Nacional, vamos dizer, ele é a sequência do MEI, né? Quando a empresa ultrapassa o faturamento do MEI ou não pode ser MEI pela atividade, ela geralmente entra no Simples Nacional. O Simples Nacional, ele também é uma guia de imposto unificado,
mas não é um imposto fixo. O Simples ele trabalha com anexos, nós temos 5 anexos, de acordo com as atividades, e a alíquota do imposto é em cima do faturamento mensal, que pode ser uma alíquota de 4% até a alíquota máxima de 32%. Então, vai depender muito da atividade e do faturamento mensal daquela empresa. Então, isso precisa... Então, essa alíquota ela varia mês a mês. Pelo faturamento e o que define essa alíquota? Pelo faturamento. Então, a Receita ela sempre olha os 12 últimos faturamentos da empresa para ver em qual faixa ela se enquadra e daí calcular a alíquota efetiva. Tá, mas que pode então, mudar também. Mas que muda essa alíquota a cada ano, então, dependendo do faturamento, né? Dependendo do faturamento, a cada mês, dependendo do faturamento, porque é sempre uma média dos 12 últimos faturamentos. Então, a cada mês que passa entre o faturamento do mês e cai um do último mês. Certo. E vai mudando mensalmente. E é preciso, então, a cada mês fazer uma declaração, a receita, ou prestar contas? Como é que funciona? Sim. Isso é a contabilidade mesmo que faz, é o PGDAS que a gente chama. No PGDAS é feito cálculos dos 12 últimos faturamentos e é aplicada a alíquota efetiva da empresa. Então, uma empresa do comércio, ela inicia em 4%. Cada venda, cada nota fiscal emitida, a apuração é feita com 4%. Uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, o escritório de contabilidade como o meu, do Simples Nacional, ele começa com 6% de imposto. Para serviço já começa em 6, para comércio começa em 4, então. Já tem essa diferença aí nesse começo já. Tem, exatamente. Um serviço de advocacia começa com 4,5. Um serviço de design de interiores também é 4,5. Tá. E essa declaração, porque para o MEI a gente não precisa fazer a declaração mensal, né? É só anual, não é? Isso, só anual. A declaração de faturamento anual do MEI. E a do Simples Nacional é mensal. Aí tem que fazer todo mês e aí já também não é tão simples assim que dê para a gente fazer sozinho enquanto empreendedor, né, Thaís? Tem que buscar mesmo um contador. A tributação aí é um pouco maior, mas como a gente falou no bloco anterior, você tem que considerar que se mudou de categoria é porque você está faturando mais, né? Está faturando, né? Paga imposto quem fatura. Pois é, isso é bom, isso é bom. E aí, depois, o presumido e o real, como é que funciona? O lucro presumido, a alíquota de imposto, ela é calculada em cima da presunção do faturamento. Então, em regra geral, empresas prestadoras de serviço, é feita a presunção de 32% em cima do faturamento mensal e aí é calculado o imposto. Só que no lucro presumido e no real também são impostos separados. Então, a empresa ela vai pagar o PIS, o COFINS, o ISS, o ICMS e RPJ, contribuição de forma separada. Cada um é uma guia. Certo. Então, basicamente, uma empresa do lucro presumido, falando tudo em regra geral, né? Ela, juntando todos esses impostos, ela já começa em 11,5% de imposto. Tá, já. Então, mas não há um critério para escolher entre o presumido, o real e o simples, não é? Além do faturamento lá. Sim, existem empresas prestadoras de serviço que vai aumentando o faturamento, a alíquota do simples já não é mais interessante porque ela chega bem próximo da alíquota do presumido. Então, a gente, anualmente, o contador ele tem que olhar as empresas para ver se essa pode permanecer no simples, o presumido já vai ser mais benéfico. Ou até o lucro real. O lucro real é feito o cálculo em cima do lucro líquido da empresa. Então, é receita menos as despesas dedutíveis. Nesse resultado, aplica as alíquotas de impostos. Então, o lucro real ele é muito indicado para empresas que têm muita despesa, geralmente no supermercado. Você vê que operação alto. A relação com o contador aí é mais do que técnica, né? É uma relação de muita confiança, porque você tem que dedicar.
né? Você vai dar a solução para o empreendedor da melhor maneira possível, para que tenha menos custo. A tributação é um custo, na verdade, nos negócios, né? Que é preciso manter e precisa ser bem direcionado, bem feito, né? Um contador idôneo no mercado e que você realmente cria essa relação de confiança é o médico da sua empresa, né, Thaís? Exatamente. Eu costumo dizer que o contador ele tem que ser o melhor amigo da empresa. Porque todos os planos, todos os projetos, o empresário ele tem que procurar o contador. Eu estou pensando em fazer isso, eu quero fazer isso. E o trabalho do contador é estudar aquele negócio para ele poder apresentar a tributação mais benéfica dentro do que a lei permite. Então, estudar as atividades, o que pode ser colocado naquele CNPJ para que o empresário pague menos imposto. Esse é o nosso trabalho. Não, é louvável, é muito interessante. Se pensar que se fazer dessa forma, você está fazendo da forma mais legal para a sua empresa, você não vai ter complicações jurídicas, né, que ficam um passivo jurídico para resolver, porque o contador, pelo conhecimento, nem vai permitir que aconteça, né? Eu digo porque a gente tem mesmo que trabalhar dentro da legalidade. A legalidade é produtividade no final das contas, né? Então, e a gente está falando aqui de um outro assunto que a gente vai entrar, um outro não é o mesmo, mas já dá gancho para a gente entrar na questão da saúde financeira da empresa, né? Tem que ter uma boa saúde financeira, por onde ela começa, o que é requisito, Thaís? O primeiro passo sempre para o empresário, principalmente aquele empresário que começa sozinho, que ele é a própria empresa, é ter muito bem separado o que é a pessoa física e o que é a pessoa jurídica. A maioria dos negócios começam misturando muito, porque eu ainda não tenho dinheiro da empresa, então eu uso meu dinheiro pessoal, mas daí a empresa começa a ganhar um dinheiro, eu já estou pagando as minhas despesas pessoais com a empresa, e aí começa a confusão. Então, o ideal é separar a pessoa física da pessoa jurídica, tudo aquilo que tu recebe de prestação de serviço, de venda de produto, tu tem uma conta bancária da tua empresa, tu vai receber por aquela conta, tu vai emitir tuas notas fiscais, tu vai pagar todas as despesas da tua empresa por essa conta, e o que sobra, que o teu lucro, aí tu define um salário para ti, uma distribuição de lucros mensal, pode ser trimestral, dependendo da empresa. E na tua pessoa física, com essa distribuição de lucros, com esse salário, tu vai pagar as tuas despesas pessoais. Então esse é o primeiro passo para até o empresário conseguir visualizar o quão lucrativa é a empresa. Quando tu mistura tudo numa conta, tu não sabe se o teu negócio ele realmente está sendo lucrativo, se as tuas despesas estão altas, estão baixas, tu não tem noção do lucro. É a gestão, né? Bem feita. Primeiro é a gestão. Planeja, mas é a gestão bem feita para você saber se realmente está valendo a pena, né? Capaz de você estar trabalhando e correndo atrás e não tem resultado. Também o contador ajuda nesse processo, né, Thaís? Exatamente. Conseguindo visualizar os números da empresa, a gente consegue ver se a precificação de venda está num preço bom, se pode aumentar de acordo com o mercado, ou se dá até para reduzir as despesas, se as despesas estão de acordo, onde a gente pode reduzir despesas. Só com essa separação que a gente tem noção da empresa, sim, e pode ajudar a olhar outros pontos. Que outras questões envolvem essa saúde financeira que você acha importante, né? Além dessa definição muito clara aí de contas pessoais e contas jurídicas, né? A principal, que é onde está a maior dor dos empresários, é o preço de venda, precificação do produto ou do serviço. A maioria das pessoas, principalmente na prestação de serviço, ela não tem noção de tudo que envolve o serviço e qual o preço de venda. Muitas vezes a pessoa paga para trabalhar. Então, é muito importante o contador alinhado para saber o que são as despesas da empresa e poder precificar o serviço ou o produto. É conhecimento, né? Você tem conhecimento, você tem eficiência. Thaís, a gente está num processo aí de discussão de reforma tributária, né? O que para as empresas é fundamental. Como é que vocês, contadores, veem a necessidade disso também? Pela carga tributária, que é não sei se posso dizer como peso, mas compromete boa parte aí do faturamento, dos negócios, dos custos das empresas, né? Como é que a gente está trabalhando nesse processo? Como é que a categoria vê isso também? Hoje a gente fala que é necessária a reforma tributária pela questão dos impostos, né?
O brasileiro paga muito imposto, as empresas pagam muito imposto. A gente sabe que os impostos das empresas são repassados para o consumidor final, então acaba elevando muito aí o custo de vida do brasileiro. Mas, para o lado dos contadores, outra coisa que precisa ser mudada é a questão das obrigações acessórias. Hoje o contador ele passa muito tempo fazendo obrigações acessórias das empresas para a Receita e não sobra aquele espaço para ficar olhando exatamente onde ele pode ser mais específico com o negócio, ajudar mais o empresário. A gente perde muito tempo fazendo demandas para a Receita e não ajudando de fato o empresário. Sim, é uma simplificação talvez dos processos, né? E a gente tem tecnologia hoje que não justificam ainda a gente ter tanta burocracia nesses processos, né? É claro que se a gente voltar lá para o MEI, por exemplo, e também para o Simples Nacional, a ideia sempre foi de políticas públicas mais facilitadoras, né? Mas ainda assim a gente tem um longo caminho aí para resolver, né, Thaís? Sim, é muito interessante porque o empresário ele tem a distribuição de lucros que hoje é isenta de impostos. E só que o empresário só pode ter essa distribuição de lucros se a escrituração for feita e assinada por um contador. Muito bom, cada vez mais... Esse é um ponto bem interessante. Cada vez mais relevante. Até o próprio... Diga. O MEI, ele, para distribuir tudo como lucro, ele precisa de ter um contador assinando a escrituração dele. Muito bom. Thaís, fechamos o nosso tempo, mas eu queria que você sintetizasse essa nossa conversa do quanto é tão importante aí para quem está nos assistindo, está pensando em abrir um negócio ou formalizar o que já tem, e para quem está começando, que orientação básica você diria aí para a gente fechar essa nossa conversa? Procurar um contador, conversar com o contador, confiar que ele entende e vai passar o melhor modelo de empresa, a empresa mais benéfica tributariamente falando, e que a gente precisa pagar impostos, então a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível, de acordo com a lei. E só um contador vai poder orientar de forma eficaz. Maravilha. Thaís Niedzwiecki, falando com a gente lá de Florianópolis, contadora perita. Muito obrigado pelas suas informações aqui, pelos seus esclarecimentos, Thaís. Foi um prazer conversar com você. Obrigada também. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.